Noite nós vamos falar sobre esperança. Como é que está a sua esperança aí? Está tinindo ou está meio desgastada? Talvez você já começou vendo essa cena aqui. Aquele que está meio sozinho diz: será que um dia eu vou ficar noivo também? Será que um dia eu vou ficar noiva? Se você crer, verás a glória de Deus. Pastor Rogério viu. Missionária Lourdes viu, com 50 anos de idade. Então o tempo é de Deus. Amém? Nem amém falaram. Estou brincando, irmãos. Quem sabe essa semana você vai conhecer o grande amor da sua vida, né? Mas que não seja o amor de uma semana e que você não decida nada em uma semana. Gaste tempo. Talvez você vê o Romeu com a Sinira e diga: meu Deus do céu, como aguentou 62 anos? Acho que um é cego, outro surdo, porque não é possível. Eu estou aqui com poucos anos, já estou assim, no meu limite, já estou clamando a Deus por misericórdia. Quando o pastor Mário fala: vem Senhor Jesus, a primeira coisa que eu lembro é me livrar dessa cruz pesada que um dia eu assumi. Mas há esperança para você também. E nós vamos ler um texto da palavra de Deus, assim, preciosíssimo, como todos os outros. Mas é um texto que vai fazer a nossa mente caminhar nessa direção. Eu coloquei aqui um título dessa mensagem para gravar aí na minha e na sua mente, que é tempo de levantar e andar. Amém? É tempo de levantar e andar. É tempo de agirmos no nome de Jesus. E o texto para isso é João capítulo 5, do verso 1 ao verso 15. Eu tenho aqui a tradução NVI, e vou ler todos os versículos. Você acompanha aí na sua Bíblia, por favor. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar, diz a Bíblia, um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Essa era a história, essa era uma lenda, esse era um costume. Há várias versões a respeito disso, se de fato isso acontecia, se isso provinha ou não de Deus, enfim, você vai encontrar assim argumentos para vários pensamentos. Mas para nós aqui nessa noite não é onde nós vamos ficar. Não é essa cena que nos chama a atenção aqui, ok? Uma coisa é certa, é algo histórico e é algo que chamou a atenção. Não pelo momento, não pelas águas que movimentavam ou não, pela pessoa que era curada ou não, mas por quem vai passar aqui perto e pelo que vai acontecer nesse lugar. E mais uma vez nós vamos entender que aonde o Senhor Jesus está, as coisas acontecem. Portanto, se Ele está na sua vida, as coisas devem estar acontecendo. Se Jesus está na sua família, a sua família tem que acontecer. O renovo do Senhor, a novidade de vida que Ele nos propõe, deve ser assim intensamente vivida
se é que Ele habita na nossa vida, na nossa casa, ou então, como essa situação, que Ele passe pelo menos de vez em quando. E quem sabe nessa noite, você que está aqui junto comigo, e você que nos acompanha pela internet também, quem sabe não é uma noite assim, onde você não tem muito hábito de vir à igreja, não tem muito hábito de dispor tempo para ouvir a palavra de Deus, mas algo te chamou aqui nesse lugar. Talvez o Senhor tenha usado alguém, mas uma coisa é certa: quem é que manda na sua vida? Já esqueceram? Quem manda na sua vida? Você manda na sua vida. É bonito falar que Deus manda na minha vida, né? Oh, aleluia, esse é o ideal. Mas aqui para nós, quem manda na nossa vida somos nós. Eu escolho o que eu quero. Eu escolho o que eu quero. Então eu quero crer que nessa noite você escolheu também. Então, em nome de Jesus, não se distraia, não deixe que nada perturbe a sua mente, não pense na segunda-feira, não pense no que você tem para fazer nesses dias, não pense se o pastor Mário vai demorar muito ou não para acabar esse sermão, não pense se a igreja vai ou não pôr ar-condicionado, eu já digo não vai, né? Não precisa pensar. Não pense nessas coisas. Prenda aqui na palavra de Deus. A cena está pintada para nós. Um lago, um poço. Vamos encontrar aqui um personagem deficiente, uma porta de tantas que haviam, chamada Porta das Ovelhas. Essa porta especificamente era destinada para as festas judaicas, aonde passavam as ovelhas que iriam ser sacrificadas, por isso que ela tem esse nome. E vamos ver o que acontece. Verso de número 5. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, o que diz a tua Bíblia? Queres ser curado? Você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar. Outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente, como eu gosto dessa palavra, irmãos, esse é o sonho de consumo de todo crente, imediatamente. Nós somos um povo imediatista, queremos tudo na hora, sim ou não? Muito bem, tudo na hora. Somos um povo que já não tem mais paciência de esperar um elevador, de esperar um sinal abrir. Hoje, acho que não era 8 horas da manhã, parei no semáforo aqui para pegar os pãezinhos e tal, aí encostou o irmão do lado, Pai Senhor, Paz do Senhor, abriu o semáforo, mas foi o tempo de abrir, o cara atrás, ninguém tem mais paciência para nada. Quando oramos, Senhor, aliás, existe por aí o lance do milagre urgente, que arrebanha multidões, porque todo mundo quer algo imediato, e Deus pode fazer sim, imediatamente aquilo que nós pedimos. Você acredita? Pode, mas às vezes ele escolhe não fazer. Isso põe algumas minhocas na nossa cabeça, mas ele sendo Deus, ele faz o que ele quer, quando ele quiser, e a ele toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é ele, e servo sou eu e é você, somos nós. E se nós o reconhecemos como Senhor das nossas vidas, o Senhor nunca pode ser questionado pelo seu servo. Então a ele toda a honra e toda a glória. Mas nesse dia em especial, não sei se ele estava com pressa, não sei se ele viu o desespero do coração desse cidadão aqui,
Mas aconteceu algo extraordinário, diz a Bíblia. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão, verso 10, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido você carregar a maca. Ô, bando de miserável, né, irmãos? Que, em vez de se alegrar com a vitória desse camarada, ainda colocaram peso no ombro dele. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhes perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido em meio à multidão. Verso 14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Quem disse isso? Jesus. Jesus podia ter dito isso para ele? Lógico que podia. O Deus encarnado habitou entre nós. Não volte a pecar, porque algo pior pode acontecer na tua vida. Não era maldição de homem. Não era maldição de alguém envolvido no orgulho, na mesquinhez do coração humano, como por vezes é o meu e o seu. Era um alerta divino, um cuidado divino. O pecado continua atrapalhando a nossa vida. O pecado continua destruindo a minha e a sua vida, sempre que damos espaço para ele. Isso é fato. Então, coisas piores podem acontecer, se eu não ouço a voz do Deus Todo-Poderoso. Isso não é maldição de homem, é juízo de Deus, é a justiça do nosso Deus. Mas gostamos tanto de falar do amor, da graça, e às vezes nos esquecemos que Deus é justo. E que o dia da ira do Senhor vai chegar. Essa semana alguns estremeceram, hein? Meteoro caindo. Jesus, sinal dos céus. Líder, daquela que provavelmente ainda é a maior religião, a maior igreja institucional, renunciando. O que está acontecendo nesse mundo? Os mais fatalistas já estão arrumando a mala para ir para o céu. Que nem no quartel, deixa o saco VO pronto. Uma farda de reserva, um coturno de reserva, um saquinho de ração, já está preparado. Mas nós não sabemos quando o Senhor vem. Que Ele vem nós sabemos, mas quando? Não. Mas Maranata, vem Senhor Jesus. Então esteja preparado para encontrar com o teu Salvador. Seja com meteoro, sem meteoro, com renúncia ou com eleição, não importa. Esteja com a tua vida em ordem. Amém? Mas terminando aqui o versículo, verso 15. O homem foi contar então aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Muito bem, esse texto aqui está recheado de um caminho ou algumas ferramentas para a gente entender essa questão de esperança. Eu separei aqui uma história para dar uma ilustração aqui. Conta-se que um sábio acordou um dia assim, muito inquieto, com a seguinte pergunta: o que é esperança? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Ouço falar tanto de esperança, mas afinal de contas, o que é esperança? E diz a história que ele procurou entre as pessoas que estavam ao seu redor alguma resposta que saciasse então essa angústia que ele tinha, o querer saber o que era essa tal esperança, e não encontrou de maneira alguma. Eram respostas que não convenciam, e diz que então ele saiu pela rua a observar várias pessoas tal, e foi andando, caminhou um bom tanto, chegou num lugar um pouco ermo, onde havia assim uma montanha de lixo, diz a história. E isso chamou a atenção dele. Aquela montanha de lixo, havia ali um homem muito simples, mexendo em todo aquele lixo, em toda aquela situação, em toda aquela podridão. E ele parou e perguntou para aquele homem: o que você está fazendo aí, meu querido? Com tanto lixo, tanta sujeira, esse mau cheiro, o que você faz? E aquele homem vira para ele de uma forma muito simples e diz: eu estou procurando algo de valor aqui.
Então deu como se fosse um despertamento na cabeça desse sábio, como às vezes dá na minha e na sua, e você diz: é isso. Essa é a esperança. Procurar no meio de lixo, no meio de algo sujo, algo que tenha valor. Então, quando nós olhamos para o plano de Deus com relação a mim e a sua vida, nós entendemos talvez um pouco melhor agora o que é essa esperança. A esperança que Deus tem, por exemplo, na minha vida. Porque um dia eu também era esse monte de lixo. Hoje o lixo diminuiu um pouco. Não fui totalmente reciclado ainda, eu creio que você também não. Mas vem o dia da limpeza plena, lá na glória com o Senhor. Mas um dia Deus olhou para mim e para a sua vida e achou algo de valor. Achou algo que poderia ser trabalhado. Então é dessa esperança que eu quero falar nessa noite. Porque nós vivemos num mundo onde a esperança cada dia mais tem sido colocada para longe de nós. Nós celebramos aqui essa alegria de ver o Romeu, ver aqui a irmã Sinira com 62 anos de casado e tantos outros irmãos. Há pouco comemoramos o irmão Edgar, a irmã Leonilda com 45 anos, tal, tudo muito certo, muito bonito. Mas quantos casais hoje talvez estejam aqui nessa noite que já perderam a esperança? E olham para o seu casamento, para o seu relacionamento, talvez como esse homem, só um monte de lixo. Parece que não tem mais nada de bom. Então eu posso dizer para esse casal que eles perderam a esperança. Quantos pais que hoje olham para os seus filhos, principalmente aqueles que estão longe da presença de Deus, e também perderam a esperança, porque não conseguem mais enxergar algo de bom naquela situação. Quantas pessoas estão hoje aqui conosco, sentadas aí, uma noite quente, glória a Deus por isso, né? Não está tão quente assim, senão vocês conversam com o irmão Elias, que ele vai explicar para você o que é quente, não está tão quente, mas que talvez estejam aqui e perderam a esperança também. Perderam a esperança no ministério que um dia trabalharam, perderam a esperança na sua vocação, na sua profissão. Quantos talvez estejam sentados aqui que perderam seus sonhos e hoje olham para a própria vida e não conseguem encontrar nada de bom, nada de valor, nada que vale a pena. Então essa palavra foi preparada para mim e para você que viemos nessa noite aqui. Então fique atento, porque há toda a possibilidade desse mundo, tanto o mundo físico, mas principalmente espiritual, de retomarmos, se é que perdemos, a nossa esperança. Não importa a situação, não importa a dificuldade, ainda assim é possível restaurar a esperança. Esse texto que nós lemos da palavra de Deus, conta a história de um homem, e não era uma luta de um dia, 2 dias. A Bíblia diz quantos anos eram, estão lembrados? 38 anos. Eu fico imaginando que talvez ao longo desses 38 anos, se não todos, mas por que não pensar todos eles, esse homem uma vez por ano ia se arrastando próximo a essa porta, próximo a esse tanque, esperando que aquele dia fosse o dia do milagre dele. E durante 38 anos nada aconteceu. Então imagine a frustração do coração desse indivíduo. Imagine você lutar por uma causa 38 anos e ao invés de ver uma melhora, uma transformação, cada vez mais a decepção. Principalmente com pessoas que poderiam te ajudar e não te ajudam, era o caso dele. Mas um dia brilhou esperança para ele. Um dia Jesus está passando por ali, como ele está aqui nessa noite. E aí começa a acontecer algumas coisas que me chamam a atenção e devem chamar a sua atenção também. O Senhor Jesus vai se interessar por aquele homem. E se você está aqui nessa noite, não foi o acaso que lhe trouxe aqui, mas foi o amor de Deus. Deus se interessa por mim e por você. Você acredita nisso?
E como se interessa a ponto de entregar o que Ele tinha de melhor para mim e para você. Deus tem um olhar esperançoso a nosso respeito. Em Cristo, Deus não me vê apenas como sou, olha só, mas como poderei ser. Deus se interessa nesse monte de lixo que eu sou, e com toda a educação, respeito e amor, que você também é. Que é isso? Tomei até banho hoje para vir para a igreja. Não é isso, não. É lixo de pecado que às vezes nós carregamos, e muitas vezes. E é nessa aceitação incondicional de Deus que eu me deparo com o escândalo da graça do Senhor que nós vivemos hoje. A graça, ela tem o poder de transformar uma vida cheia de lixo em algo bom. Isso é maravilhoso. A graça do Senhor transforma uma vida cheia de lixo em uma vida total e completamente nova. Você acredita nisso? O texto conta a história desse homem. Ele se sentia assim, provavelmente, né? Mas como que eu restauro isso? Como que eu busco mudança? Eu que estou aqui pensando, ouvindo o Senhor falar. Versos 5 e 6 começa a dar algumas ideias para nós. A esperança pode ser restaurada na minha e na sua vida, porque o Senhor das causas impossíveis. O culto hoje começou cantando um hino que um dia eu falei, não sei se eu fui muito bem ou mal compreendido, né? Ó Pai, eu preciso de um milagre, né? Mas um hino que fala de milagre, que fala de causa impossível. E talvez seja essa a tua condição aqui nessa noite, precisando de um milagre, precisando de uma solução de uma causa. E esse verso 5 e 6, ele restaura a nossa esperança, porque ele dá certeza que Deus está interessado em sua vida. E uma coisa é natural para mim e para você, tanto para vivermos como muitas vezes para executarmos isso. Quando há algum problema, alguma dificuldade na nossa vida, e dependendo da intensidade dessa dificuldade do problema, logo nós percebemos que aquela multidão que nos cercava, poucos ficam. Poucos de fato estão interessados na essência da nossa vida. Concorda com isso? Eu já ouvi muito isso. Pastor, é no momento de dificuldade que a gente vê quem são os verdadeiros amigos. É no momento de perrengue que eu passei aí, que eu vi com quem de fato eu posso confiar. E olha, não são muitas pessoas, é verdade. Mas talvez nós já fomos essa multidão também, que abandonamos pessoas na hora da necessidade, na hora do flagelo, na hora da deficiência, na hora da paralisia. Porque vivemos de uma forma tão imediata, tão apressada, que cada um cada vez mais pensa em si, pensa na sua vida, no seu milagre, na solução do seu problema. E esquecemos muitas vezes de olhar aqueles que estão à nossa volta. Mas um fato traz esse verso: Deus está interessado na minha e na sua vida, e a Ele toda a honra e toda a glória. Alguém se interessa por você. Você que é melancólico e fica aí choramingando, dizendo: ninguém se importa comigo, ninguém me ama, ninguém me quer. E se eu morrer, acho que ninguém vai perceber. Nossa, para de bobagem. Deus se interessa em você. Sua esperança pode ser retomada, porque Ele se interessa na sua vida. Aquele homem estava excluído da festa do povo. Era um período de festa, e ele estava lá na porta. Ele estava querendo algo novo para a vida dele, enquanto os sacerdotes e a nata da sociedade ali se alegrava, ele estava nessa porta aí, na porta das ovelhas, a porta que era o lugar onde as ovelhas que seriam sacrificadas passavam. Aquele homem, podemos fazer essa analogia, ou pelo menos eu faço essa analogia, talvez fosse como uma ovelha sacrificada, morta, sem vida, descartado da sociedade, descartado do convívio social, sem esperança, aos nossos olhos, um lixo, algo descartável, algo desprezível. E quem sabe nessa noite você não veio para a casa de Deus com esse sentimento também no teu coração, se achando um lixo, se achando um ser desprezível. Quem sabe as lutas, as dificuldades que você anda enfrentando, e toda a intenção do chifrudo, que nem disse o Roberto ontem aqui na vigília,
é exatamente essa, matar, roubar e destruir, tem matado a tua esperança, destruído o teu ânimo, roubado a tua alegria. Mas nessa noite o Senhor nos trouxe aqui, diante desse fato bíblico, para dizer que é possível ter a esperança restaurada, porque Ele se importa com nós. Toda a sociedade o desprezou, o colocou de lado, mas houve alguém que se interessou pela vida dele. E é tão interessante esse milagre, porque diferente da maioria dos outros, ele não pede nada para Jesus, aliás, ele nem reconhece Jesus. É Jesus que se importa com ele. A cena chama a atenção do nosso mestre. Isso traz para mim uma alegria, porque por vezes, num período de sofrimento, num período de deserto que todos nós enfrentamos, às vezes achamos que ninguém está mais olhando para nós. Às vezes começamos a achar que estamos perdidos nesse mundo, que não temos mais importância nenhuma. E esse fato bíblico diz claramente para mim nessa noite, que Deus se importa comigo, que Ele olha para mim. Todos podem me desprezar, todos podem me colocar à porta, comigo e com você. Mas Jesus está de olho na nossa vida. E diz mais, que Jesus quis saber a respeito dele. Jesus era curioso também. Jesus perguntou para alguém ali, que história é desse camarada? Esse camarada deitado aí, que doideira é essa daí? E alguém disse, olha, ele está aí já há um bocado de ano. Eu acredito que uns 38 anos eu vejo esse cara aqui. E até hoje nada, porque quando essa água mexe aqui, é um Deus nos acuda. É uma correria danada. Esse coitado infeliz aí, com essa deficiência, vai chegar e nunca. Como que está a sua vida? Como que está esse sentimento no seu coração? Às vezes você se sente também colocado de lado, colocado de banda, colocado para trás. Nessa noite o Senhor te trouxe aqui para dizer muito claro, eu me importo com você. Você é importante para mim. Estou de olho em você. Estou de olho em você. Descansa, tem esperança. Teu dia vai chegar, a solução vai vir. O milagre vai acontecer, porque ele depende de Deus e Deus não falha. Deus é todo poderoso. Amém? Em nome de Jesus, creia nisso. Creia de todo o teu coração nisso. Por vezes o mundo tenta secar o nosso coração, secar a nossa fé, queimar a nossa esperança. Alguns têm anos e anos de carreira aí de fé, mas muito mais por um efeito religioso do que por uma intimidade com Deus. Eu ouço algumas frases de crentes aí que me chamam a atenção. Pessoas totalmente sem esperança. Às vezes o baixinho lá do cachorro-quente tem mais esperança do que muito crente. Às vezes a pessoa que te atende em qualquer situação tem mais esperança do que você que conhece a palavra de Deus. Então é tempo nessa noite de você fazer a mesma coisa, levantar e andar. Guarde essa palavra no teu coração. Levanta e anda. É tempo, irmãos, de sairmos da inércia no que diz respeito à nossa esperança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse camarada era também uma vítima da solidão, da falta de solidariedade. Era vítima do tempo, ou seja, 38 anos ele estava ali sofrendo as suas dores, os seus complexos, as suas lástimas. Eu sei muito bem o que é ter um complexo. E eu sei que muitos irmãos aqui também sabem. E hoje eu posso verbalizar isso muito tranquilo, porque eu sei que o Senhor Jesus me curou disso. Mas eu sei da escravidão que é você andar com algum complexo na sua vida. E eu tinha vários. Mas Jesus estava de olho em mim, um dia Ele me alcançou também. Então nessa noite, você que está aqui, que tem sofrido também com complexos. Complexos que talvez você nunca abriu o teu coração para ninguém. Só a calada da noite sabe da tua dor. Talvez só o teu travesseiro sabe das suas lágrimas. O Senhor te trouxe aqui para te curar. Para dizer que há esperança para você. Para dizer que Ele se importa com você. Para dizer que Ele tem algo novo para a sua vida. Creia nisso no nome de Jesus. Creia. O texto faz questão de contar que aquele homem também estava preso a uma crendice popular. Aquela multidão de coxos, paralíticos e doentes era vítima das falsas esperanças, representada pelo agito daquela água lá. E tem muita gente presa em crendices aí, hein? Muita.
E crendice não é fé. Cuidado, irmãos, porque a igreja evangélica brasileira tem ficado uma igreja cheia de crendices e de pouca fé. Ou quando tem fé, é fé na fé. É a fé na fé, não é a fé em Deus, não é a fé num pai amoroso, é a fé na fé, é a fé pela fé. Ou crendices, ritos, objetos, que outrora nós condenávamos, que outrora nós éramos escravos, amuletos, barbaridade. Alguns lugares hoje tem mais amuleto do que a mais ritualista das religiões profanas. Amuletos. Isso faz bem. Usa isso que faz bem. Usa aquilo que faz bem. Deixa a Bíblia aberta. Esse então é do meu tempo, né? Nem está funcionando mais, né? Deixa a Bíblia aberta no Salmo 91. É muito bom. Por quê? Ah, não sei, o diabo pode entrar na sua casa, vai ver a Bíblia aberta e vai... Crendice, besta. Besta. O diabo não precisa abrir a Bíblia, ele conhece toda a Bíblia. Melhor que eu, melhor que você. E entre outras, que eu não vou me aprofundar para não dar nome aos bois. Aliás, hoje eu falei sobre ética, então eu preciso ser ético aqui. Mas cuidado. Cuidado. Não só esse homem, multidão estava presa nessas crendices. E crendice não é fé. Tem gente que precisa de anjo para crer em Deus. Deus não precisa de intermediários, pois o mediador é o seu próprio filho. Você acredita nisso? O texto é claro, Jesus é o portador exclusivo e único da vida verdadeira. Assim sendo, não podemos canalizar a nossa fé para outra pessoa ou realidade. É o que a Bíblia diz aí para mim e para você. Foi Jesus quem procurou aquele homem. O Filho de Deus estava interessado nele, ele foi caçado pela graça do Senhor, como eu e você. Diz lá em Romanos, e Cristo morreu por nós, sendo ainda eu e você, sendo nós pecadores. O apóstolo João diz assim, que ele nos amou primeiro, isso é maravilhoso. Então Deus sempre toma a iniciativa. Você está aqui nessa noite, é verdade, porque você escolheu, mas a iniciativa foi de Deus. Foi de Deus. Um dia Ele despertou o teu coração, despertou a tua mente, como fez comigo. Então a Ele honra e glória. Não há nada que eu faça que Deus me ame mais. E nada que eu deixe de fazer para que Ele me ame menos. Porque o amor de Deus é incondicional. Então você que está sendo bombardeado pelo diabo, e o diabo tem dito para você que Deus não te ama, porque você anda pecando. O diabo tem dito para você que Deus não te ama mais, porque o que você cometeu lá atrás não tem perdão. Não se esqueça que ele é mentiroso. E eu não sei você, mas eu não confio em mentiroso. Não acredite, Deus te ama. Não há nada que eu possa fazer para Ele me amar mais. E quando nós nos envolvemos com as coisas de Deus, quando nós queremos trabalhar no reino de Deus, a nossa ideia não pode ser essa, não, para que o Senhor me ame ainda mais. Como às vezes nós fazíamos favores aos nossos pais, já com essa segunda intenção, para sermos favorecidos de alguma maneira. Não, para Deus isso não funciona. Deus me ama e pronto. Eu pecando ou não pecando, Deus me ama. Consequências é outra história. Mas Deus ama você, como você está, do jeitinho que você está. Está em pecado? Ora, mude de vida. Busque a graça redentora do Senhor. Mas isso não afeta o amor de Deus. Acredite nisso. Deus amou aquele homem com toda a intensidade, sem nunca ter visto, sem nem sequer ser procurado por ele. Outro paralítico vai dizer, a glória, resplandece a glória de Deus, clama a misericórdia do Senhor. Outro reconhece Jesus como o Messias, Jesus filho de Davi. Esse não. Pelo contrário, nós vamos ver aqui que ele questiona. Quando Jesus pergunta para ele, ô cidadão, você quer ser curado? Ele dá outra resposta. Ele nem reconhece quem estava falando com ele. Mas nem isso afetou o amor de Deus pela vida dele. Então Deus ama você, como sempre te amou, porque o amor de Deus é incondicional.
Jesus se interessa por todo aquele que não causa interesse em ninguém. Jesus se interessa por todo aquele cujos recursos já acabaram. Pois quando os nossos recursos acabam, aí então somos fortes candidatos a um grande milagre de Deus. Lembram da mulher do fluxo de sangue? Lembram dela? 12 anos também, ó que peleja, hein? E é interessante porque a Bíblia conta que os seus recursos acabaram. Ela não tinha mais dinheiro, nada. Nem para uma oferta, nem para uma campanha, para nada. Mas ela tinha o amor de Deus, como eu e você temos. E ela então bola na sua mente, se eu tocar nas vestes de Jesus, a minha vida está resolvida. Se eu tocar nele, se eu me aproximar dele, e talvez seja essa a distância que nós devemos andar de Jesus, a distância que eu consiga tocar nas suas vestes, segurar nas suas vestes, porque aí o milagre acontece. Aí vem abastecimento para a minha vida, aí a esperança é restaurada. Que proximidade você tem andado de Jesus? Que eu tenho andado de Jesus? A esperança pode ser restaurada porque Jesus não só diagnosticou, mas ele foi assim, detalhista e conhece detalhadamente a nossa doença. Conta a história aqui, ele sabia que o homem era paralítico e sabia que era 38 anos. Tem sentido perguntar para um doente se ele quer ser curado? Jesus tem umas tiradas assim muito interessantes. Parece até malvadeza, não parece? A pessoa chega na sua casa e fala, faz 5 dias que eu não como. Você pergunta, você está com fome? Nossa, vim a pé hoje, meu Deus do céu, que sol quente é esse? Você está com sede? Fazem 5 noites que eu não durmo. Você está com sono? Estou vendo alguém caído, prostrado, doente, enfermo. Você quer ser curado? Não parece malvadeza? Não parece? O que vocês acham? Para mim parece, mas não é, porque nem tudo que parece é. Havia necessidade da confissão. É isso que nós vamos fazer daqui a pouco. Abrir o nosso coração para o Senhor e falar das nossas deficiências para Ele. Ele sabe, mas há necessidade da nossa confissão. Todavia, ao fazer essa pergunta, Jesus objetivava então extrair uma confissão daquele homem. Nós precisamos reconhecer que estamos doentes. Nós gostamos de jogar as nossas dependências para debaixo do tapete. Ninguém gosta muito de falar das suas dores. Ninguém gosta muito de falar dos seus defeitos. Vocês gostam? Eu não gosto. Eu gosto de falar dos seus. Ixi, eu posso passar horas aqui falando do defeito do outro. Isso é maravilhoso. Dos meus, a tendência é jogar debaixo do tapete, deixa quieto. E Jesus queria uma confissão daquele homem lá, como que é a minha e que é a sua. A gente diga, Senhor, olha, eu estou doente nessa área aqui. Senhor, é aqui que eu preciso que a esperança seja restaurada na minha vida. Senhor, olha, é o meu casamento que está indo de mal a pior, que se o Senhor não entrar com um milagre aqui, e de preferência imediatamente, eu não sei o que vai acontecer. Senhor, olha, é esse relacionamento que está sendo rompido. Senhor, é esse ambiente de trabalho que eu não aguento mais. Se eu continuar aqui, acho que mais uma semana eu vou acabar morrendo. É essa confissão que Deus espera da minha e da sua vida. Precisamos reconhecer. Temos medo de mexer com com os esconderijos do nosso coração, com as coisas que estão escuras dentro de nós. Eu não sei quanto a você, hoje nem sei se tem ainda. Quando você fazia um corte, passava aquele metiolate, liga? Lembram dele? Tem ainda isso? Porque tinha 2, tinha o mercúrio, qualquer dia. Então você lembra. Beleza. Aí você estava brincando lá, tal coisinha, alguém falava assim, cuidado não cortar o dedo. Aí sei o que eu estou fazendo. Você era criança, tá lá. Cortava. Mas você sabia que se mostrasse o corte para a mãe ou para o pai, o que ia acontecer com você? Metiolate na hora. E o que já estava ruim podia ficar pior ainda. Escondia. Eu pequeno que era, menininho, bonitinho, ajeitadinho, andando com meu irmão, pai da Dani,
que é o rei da tragédia também, andou criança com ele, vai se machucar, não tem jeito. Começou acho que comigo, andando assim na sarjeta, aqui na Vila Rio Branco, aparece um carro na rua, mas o carro estava longe, irmãos. Ele me empurra na calçada, o sentimento dele foi bom, foi querer salvar a minha vida. Mas eu caí em cima de uma garrafa quebrada, sabe quando ela fica aberta assim? Imaginei eu que senti isso daí. Ela encaixou no meu joelho assim, abriu. E para maldição complicar mais ainda, a gente estava próximo à casa de uma tia, viva até hoje, graças a Deus. Metida a curandeira. Ele falou, vamos na casa da tia Nena. Tia Nena, até hoje eu me arrepio. Eu chorava, né, sangue que escorria e tal. Chegou na casa da tia Nena, ela falou, senta aí. Sabe quando abre o joelho, mesmo, aquela boca, aquela coisa. Ela deu as costas para mim, isso na cozinha, e começou a mexer um potinho lá. Ela colocou vinagre e sal. Aí fez aquela papinha boa, falou para mim, aguenta aí. Check. Eu esqueci do corte na hora. Do corte na hora. Isso trouxe traumas para a minha vida. Até hoje eu não gosto de cortar o dedo, eu me assusto um pouco. Ainda sonho com a tia Nena. Eu não sei como que é a sua vida, mas às vezes nós queremos esconder as nossas feridas. Às vezes nós temos medo do tratamento. E o Senhor Jesus, para nós, Ele é o médico dos médicos. E sendo médico dos médicos, eu não sei se a tia Nena aprendeu com ele, até acho que não, mas às vezes ele faz essa papinha de sal e vinagre também na nossa vida. Mas a intenção é curar. Meu joelho ficou bonzinho, tem uma cicatriz até hoje para eu nunca esquecer da tia Nena e dentro do meu irmão. Está aqui. Você entende isso? O que você anda escondendo de Deus? O que eu ando escondendo do Senhor? Quais são os disfarces que a nossa vida tem? A proposta do Senhor para mim e para você nessa noite é: deixa eu curar a tua ferida. Expõe ela para mim. Abre ela para mim. Eu quero curar. E Ele tem o poder para isso, você acredita? Tem. Essa cena mostra isso. Mas o homem ali não entende de primeiro momento. Como nós também não entendemos tantas coisas. Jesus disse, você quer ser curado? Ele dá outra resposta. Eu estou aqui já há 38 anos, mas não há meio de alguém me pegar e jogar nesse poço. Não era isso que Jesus estava perguntando para ele. E nós temos que orar para Deus abrir os nossos ouvidos, para nós termos discernimento dos mistérios de Deus, que às vezes não são tão mistérios assim, é nós que complicamos. Nessa noite, Deus quer curar vidas aqui. Vidas que talvez estejam aí com algumas deficiências, ou que estejam paralisadas, por traumas, por dificuldades, por dores, escondidas, veladas. Mas só vai acontecer se você responder de forma correta a pergunta de Jesus. Você quer ser curado? Você quer o seu problema resolvido? Você quer sair dessa paralisia? Você quer levantar e andar e parar de viver à margem da sociedade? De se sentir desprezado, de se sentir humilhado, de se sentir a pior pessoa do universo? Foi isso que Jesus estava querendo dizer para ele, quer dizer para mim e para você aqui nessa noite. Porque servir a Deus, irmãos, é algo surpreendente, que deve ir além da nossa compreensão. A esperança num Deus vivo tem que estar também viva no nosso coração. Não há o que Deus não possa fazer, Ele é o Todo-Poderoso. Mas tudo parte da esperança depositada aos seus pés. Em nome de Jesus, precisamos reconhecer. Sem confissão de pecados, não há cura para a nossa vida. Eu preciso aprender a dizer quem eu sou. É exatamente quando eu faço isso que encontro a cura. Ao perceber que não sou rejeitado por meu Pai, que o seu amor não depende do que eu faço, nem do que sou. Ele é incondicional, ao contrário. Ao que mostrar o meu lado mais feio e sujo,
é que eu recebo a graça e a misericórdia do Senhor. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Quando Jesus pergunta também lá para Bartimeu, né, o que queres que eu te faça? Ele é muito direto. Senhor, eu quero ver. Já diferente desse. Deus pergunta para nós, de forma muito pessoal nessa noite. O que você quer que eu faça na tua vida? Seja claro para Deus. Amém? Seja claro. Por vezes nós temos vergonha de gritar, de revelar aquilo que nos machuca, que nos fere, que nos envergonha. Você vai escondendo, pondo debaixo do tapete. Jamais te anena na minha vida, não. Então nós escondemos, nós guardamos, e por conta disso, temos toda a chance de nos tornarmos pessoas enfermas, e está cheio de crente enfermo aí. Não estou falando fisicamente, mas emocionalmente. Cheio de crente ferido na alma, com a vida paralisada, com o sonho engavetado. Cheio de crente vivendo por viver. Cadê o Jesus na vida desse crente que restaura a esperança? Pensa nisso, pensa nisso. A palavra do Senhor diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. A esperança pode ser restaurada porque Jesus tem o remédio certo para a nossa doença. Ele dá para esse camarada aqui uma ordem maravilhosa: levanta-te. Para quem estava vivendo 38 anos naquela posição. Mas a ordem do Senhor foi: levanta-te. Aquele homem era escravo de uma cama, vivia 38 anos deitado sobre as suas dores, sobre a sua desesperança. E eu tenho certeza que nessa noite eu falo com pessoas que talvez já desistiram da vida, estão vivendo de restos, resto de amor, resto de alegria, pessoas que estão enfermas, pessoas que carregam aí traumas, pessoas que estão deitadas como aquele homem, inertes. Entra ano e sai ano, a vida continua a mesma coisa, o casamento não muda, o ministério não muda, o trabalho não muda, é uma mesmice total. Mas nessa noite o Senhor dá uma ordem para mim e para você: levanta-te e anda, porque aquele que cura as nossas enfermidades está aqui também. E se interessa, como se interessou por esse homem, Ele se interessa pela sua vida, pela minha vida. Hoje é tempo de se levantar para uma nova vida, para construir uma nova história, como esse camarada vai fazer. Não se preocupe como isso vai acontecer, o poder vem de Deus. Quando o Senhor Jesus lança a pergunta para o homem, o pensamento dele é como isso ia acontecer, porque afinal de contas, ninguém jogava ele no poço. Nós precisamos sossegar o nosso coração na presença de Deus e deixar Ele agir. Por vezes somos como aquele personagem humorístico, gostamos das coisas explicadinhas nos seus nos detalhes. Não! Fé, a esperança é descansar em Deus. Não importa como Ele vai fazer, importa que Ele vai fazer. A prova disso esse homem sentiu na própria carne. Quando ele ouve a voz do Senhor: levanta-te. Acontece um milagre, Deus continua fazendo milagre. Então nessa noite o Senhor diz para você olhar para o teu casamento com essa ideia, com essa esperança: levanta-te. Deus diz para você olhar para a sua vida pessoal, que talvez esteja até esse momento paralisada, estagnada, sem gosto, como pregamos aqui algum tempo atrás, sem cheiro algum, não tem fragrância nenhuma, e se tem é cheiro mau. O Senhor diz: levanta-te, se posiciona, para de se acomodar, de ficar deitado, querendo que tudo caia do céu, esperando a ajuda de pessoas que talvez nunca vão te ajudar. A tua ajuda, diz isso o Salmo, meu socorro deve vir somente de Deus. É dele que vem.
E se Deus quiser usar pessoas para isso, amém, Ele usa, porque Ele é o dono. Mas se Ele não quiser, Ele faz milagre, como fez na vida desse homem. Tenta imaginar essa cena. Você 38 anos paralisado, e alguém perto de você vem e diz, levanta-te. Imaginando como que ele foi levantando, como a alegria de ficar em pé, de se firmar novamente nas suas pernas. Aleluia. Mas Deus também, o Senhor Jesus, perdão, não para por aí. Não bastou só levantar. Mandou o quê? Anda. Tem muito crente que até se levanta diante da palavra de Deus. No culto, domingo à noite, ele dá pirueta. Ai, que culto abençoado. Mas chega segunda-feira, ele já está prostrado de novo. Ele não andou, não exercitou. Então vem o segundo imperativo aí. Anda. Precisamos andar. Precisamos caminhar. Em nome de Jesus. A paralisia desse homem transcende a realidade física. Outras áreas da vida dele estavam paralisadas. E aqui vem algumas perguntas para eu e você respondermos aqui. Algumas não, uma só. Qual é a área da sua vida que está paralisada? A ordem de Jesus é andar. Ficar parado não vai resolver a situação. Então decida continuar caminhando, vivendo, sobretudo caminhando com Deus e fazendo da vida um eterno passeio na presença dEle. Sabe, irmãos, o que eu tenho percebido ao longo da minha jornada de fé, que é pequena, porque eu sou novo também, que quando as lutas vêm, quando as dificuldades vêm, diga-se não. A primeira coisa que nós pensamos em fazer é paralisar a nossa vida de fé, não é? A primeira coisa que eu perco é a vontade de ler a Bíblia. Orar, então, vai ficando para trás. Daqui a pouco eu já não quero mais vir para a igreja. Se eu trabalho na igreja, essa então já vou direto, encerra. Não tenho mais ânimo para isso. Não dá mais. E parece que eu vou voltando ao estado da paralisia. E que se eu não parar em algum momento da minha vida, e que seja essa noite, se você se encontra assim, em nome de Jesus, e começar a andar novamente, começar a se fortalecer novamente, você tem tudo para voltar a ser o que era. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero voltar a ser o que eu era. Eu não quero voltar a carregar os traumas que eu carreguei tantos anos da minha vida. Eu não quero voltar a carregar enfermidades que eu carreguei tantos anos da minha vida. Não. Eu quero continuar vivendo em liberdade, levantando e andando e glorificando o nome do Senhor. Tem algo que tem te prendido? Tem algo que tem trazido paralisia para a sua vida? O Senhor te pergunta, o que queres que eu te faça? Ou, você quer ser curado? Expõe para Ele, abre o teu coração para Ele. Vamos fazer isso? Vamos? Fica de pé aí comigo. Fecha os teus olhos por um instante aí.